Oi, Felipe. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo bem? Tô, tranquilo. Ah, ótimo. Fone de ouvido de vez em quando dá uma surpresa, né? É por isso que eu tô evitando usar o fone Bluetooth. Às vezes a surpresa é desagradável. Pois Aí eu é. tô usando Eu muito só de. tenho o de fio, né? Agora eu tô usando muito de fio, para justamente evitar. Até porque, Felipe, assim, eu não sei se a internet tem relação com isso, mas quando eu vejo que a internet tá meio ruim, parece que o Bluetooth piora também. Não sei se é É, piração da minha cabeça. né, acho que deve ser coincidência, acho que deve ser coincidência. Agora, por exemplo, eu tenho aquele pequenininho, o AirDots, né? Da Xiaomi, Sim. e ele sempre dá algum estressezinho depois de um tempo, sabe? De compatibilidade. Por isso que eu uso um trambolho desse tamanho, porque era muito melhor o pequenininho, né? Mas sem condições. Sempre dá. Eu não comprei, assim, eu comprei pensando que era o Xiaomi. Até hoje eu acho difícil falar Xiaomi, parece que a gente fala errado, é Xiaomi, Mi. O Mi é mais, É, eu não sei chinês. Então, aí no é. final eu comprei pensando que era Xiaomi e era uma imitação de todos. Já pensasse, o chinês está fazendo imitação do Xiaomi agora. Né? Lá imitação de tudo. Eu conheço uma pessoa que comprou um também. E acabou que teve que trocar e tal, porque era bem diferente. O povo até já aprendeu a identificar, tem um negócio na caixinha, parece que faz diferença, né? Enfim. É, é. Eu só vi depois, eu só soube depois que minha filha comprou um original, né? Original Xiaomi. Aí foi que eu vi que o meu era um pouquinho diferente. Diferente, né? Mas tudo bem. Gente, somos pontuais, vamos começando aqui, né? Certo. Essas lives eu tô fazendo, Felipe, porque a gente está gerando mais conteúdo dentro da área que a gente trabalha, né? Mídias digitais, produção de conteúdo, etc, etc. Então, essa Isso. semana toda a gente teve aqui convidados, eu convidei professores, alunos, e foi bem divertido, foi muito legal, está sendo muito bacana quem está acompanhando aí. Então, eu já tive o professor Fábio Bandeira de Mello, que ele Sim, é sim. excelente, trabalha com empreendedorismo digital. Já tive a professora Tatiane Iris, ela é coordenadora também lá da Unicorp, Branding. da área de branding. O curso dela eu acho fantástico, assim, sou apaixonada. Adoro dar aula, tanto dar aula quanto estudar branding, é uma coisa perfeita. Maravilhosa, é verdade. E a gente teve também uma aluna nossa, Mabel, que já é especialista em mídias digitais, ela vai falar sobre fake news. A Eu gente conheço teve Mabel, eu fiz um curso com ontem, Mabel, um curso para docência. ela deu Muito, muito bom. um show mesmo. O Daniel Lourenço acabou de entrar aqui, ele também teve com a gente na segunda-feira. Daniel, eu tô numa disputa com o Daniel que ele já vai sair aí, que a gente tá numa disputa no videogame ali. Minha Nossa A Senhora! quarentena tá tendo um efeito competitivo em mim e nele. Não, assim, videogame, eu tipo joguei Atari. Sim, já tem um tempinho, né? Fiquei no Atari. Minha mente não processa esses jogos em rede, essas coisas, jogador em primeira Eu pessoa. entendo. Mas, Felipe, eu não consigo não. Eu fico feito uma lesa batendo assim nas portas sem conseguir entrar. Acontece. É o meu Ridículo. estilo. Mas no mangue não, que é sério. O negócio é muito triste. E aí a gente teve também Mano de Carvalho, que deu um show aqui, Eu tava fotógrafo assistindo a maravilhoso. live que ficou guardada dele. Maravilhoso ele. Ele é ótimo, assim, pra mim ele é um dos melhores da Paraíba e ponto final, né? E hoje, Felipe, contigo a gente vai conversar um pouco mais sobre novos hábitos que estão, assim, sendo literalmente forjados pela pandemia, né? Pelo Verdade. vírus, pelo isolamento, né? Então, Uhum. o que é que são esses novos hábitos, Felipe? A gente está usando mais internet do que a gente já usava. É assim, a quantidade de horas nas redes sociais está aumentando. Tá, professora. Não só tem tanta coisa para falar sobre isso que Vamos é um falar. lamento a gente ter 60 minutos só, né, para falar. Aham. Porque
tá mudando muita coisa, sabe? Eu sempre gostei, não sei se todo mundo que me conhece sabe, eu cursei mais da metade do curso de psicologia, eu cheguei bastante para frente, sempre fui bolsista de pesquisa, então eu tenho em mim essa paixão pelo ser humano como um todo, né? E aí hoje em Ai, que dia massa. que eu trabalho com comunicação e que eu trabalho muito com digital, acaba que você associa muitas coisas. E eu tenho visto que sim, a gente está consumindo, inclusive, é porque eu não sei onde eu coloquei. Eu recebi uma carta da Claro, a minha operadora Hum. de banda larga é a Claro, eu recebi uma carta dizendo que aumentou o meu pacote, minha banda, sem que eu tivesse custo algum, por conta da época de crise e tal. Então, assim, de Uhum. fato, as pessoas estão passando mais tempo, não só no digital. Assim, teve uma pesquisa da Bloomberg e da Kantar que mostrou que tanto o streaming quanto a TV aberta, e o Big Brother está aí para mostrar, tão com aumento, né? Então, uma coisa que faz tempo que eu estou notando e que eu queria pontuar, e eu acho essa uma oportunidade muito legal, é como eu acho que, começando a falar sobre coisas que vão mudar, sobre novos hábitos, na quarentena, tem uma coisa que eu tenho achado interessante. Eu sempre senti, principalmente das pessoas mais instruídas, um certo grau de preconceito com entretenimento, sabe? Como se entretenimento Uhum. fosse mera perda de tempo, né? Todo forma de entretenimento, Ah, de novela, de Felipe, reality, né? deixa eu lhe dizer, eu que sou jornalista e convivo com essa tribo, ah, Jesus, Não é sabe? verdade? Chega a ser um tabu, porque assim, certos jornalistas veem até com os olhos, né? Uhum. Aquele negócio meio, É. tipo, ah, você assiste novela, né? Pois é, isso, Então, exatamente. E assim, eu vi um comentário, e agora eu não estou me recordando de onde foi, acho que foi no LinkedIn alguém comentando, sobre o papel fundamental que o entretenimento tá tendo nesse momento, sabe? De manutenção de saúde mental mesmo. isso. Daniel comentando como um pecado. Pô, é verdade. É, Tem gente que tem é, vergonha de falar que assiste novela, entendeu? é, Ah, eu tenho vergonha de falar que assiste Big Brother, porque se você assiste Big Brother, você não, sabe, não é um desinteressado, um desinstruído, digamos assim. é. Mas imagina hoje, já não está sendo fácil ficar confinado, né? Já não é uma coisa confortável. E assim, por mais que a gente fale, que bom, tá com a família, eu mesmo estou passando muito mais tempo com minha esposa e meu filho. Isso é bom, isso não é ruim, mas existem Ai, aspectos negativos, ai, né? Felipe, que coisa boa, porque eu preciso dizer, eu não aguento mais receber aqueles memes machistas, misóginos, Não, do não. povo dizendo assim, ai meu Deus, Aguento mais meu agora minha marido. mulher quer que eu saia, agora que eu tô em casa, minha mulher quer É, que eu saia. Ou então, ai meu exatamente. Deus, eu não aguento minha mulher. E tem coisas que são até barra pesada mesmo, nesse sentido. Eu acho que eu já falei São até com alguém aqui sobre isso, que está aumentando até a violência quantidade de doméstica. violência doméstica, gente. Infelizmente. Infelizmente. E os nossos representantes já chegaram a falar, né, em casa que falta pão e tal, não sei o quê, mas não é, a gente sabe que é basilar, é um problema de educação, né? E não, eu Uhum, estou muito satisfeito com esse aspecto da minha vida, eu sou muito feliz em poder estar passando mais tempo com minha esposa e meu filho. Queria poder passar mais tempo com eles sem que fosse dessa maneira, né? Sem que fosse uhum, enclausurado em função de uma doença. Mas até isso, a gente falando de novos hábitos, até isso gera uma reflexão, sabe? De você pensar, pô, caramba, é tão gostoso, porque eu não tava vendo um gerenciamento. Eu até elenquei alguns pontos aqui para a gente conversar, e gerenciamento de tempo era um ponto desse, sabe? A uhum, gente nunca tinha tempo para nada, sabe? E agora a gente tá tendo e verdade. tá podendo desfrutar de certas coisas e ver que a gente deveria dedicar muito mais tempo a essas outras coisas. Isso é com tudo, sabe? Eu já vi depoimentos, eu convivo com jovens, né? Então eu já vi depoimentos, por exemplo, de pessoas que descobriram essa questão de, eu estou enclausurado, então agora eu vou tentar me capacitar. Rolou esse movimento, né, nas redes sociais muito forte, aproveita para se capacitar e tal. Muitas empresas liberaram cursos gratuitos e etc. Foi. E aí tem muita Logo no gente primeiro mês, descobrindo né? isso. E aí tem muita gente descobrindo um lado produtivo na internet, né? Um lado que não é só entretenimento, que não é só rede social. E que, ok, também não tem problema se você quiser entretenimento, sabe? Uhum. Eu acho que esse aspecto da pandemia de nos deixar enclausurados, ele tá. Porque tudo que é feito de repente gera um choque, né?
E o choque faz com que você tenha que dar os seus pulos, né? Isso. É, A e adaptação tem que ser assim meio que na carreira e às vezes a gente se perde porque é tão rápido isso, que o nosso cérebro precisa de um um tempinho, tempo. né, básico para a gente se ajustar a tudo isso, né? Isso. E aí, isso a gente falando do ponto de vista individual, né? Se a gente Uhum. começa a expandir isso para o ponto de vista coletivo no sentido empresarial da coisa, aí a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Porque É. eu mudar meus hábitos internamente, eu, enquanto indivíduo, dentro da minha casa, com minha forma, com duas ou três pessoas, é uma coisa. Imagina uma empresa inteira ter que se ver forçada a repaginar um modelo de negócio, um Ih, workflow de equipe do dia para a noite, né? Então, assim, lá na nossa agência, eu brinco com o Breno, meu sócio, que a gente tomou, não foi um choque de realidade, não, foi um murro de realidade, né? A gente, a gente, na verdade, quando começaram as notícias sobre isso, etc., a gente tava, eu confesso que eu fui um dos que falei, vamos ver, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, não vamos nos desesperar, tentando olhar o copo meio cheio e tal. Só que a gente tem um cliente do segmento de turismo lá na agência. E aí o que é que eita. aconteceu? A gente teve uma reunião com elas. Deixa eu dar um tchau aqui para Valdemir e para Paulo, que eles entraram Sim, agora. sim, para todo mundo que está aí prestigiando a gente, sejam bem-vindos, gente. Isso. Espero que a gente possa colaborar de alguma E, forma e com a carreira façam de vocês. perguntas também, aproveitem essa Sim, oportunidade, porque assim, a sim. nossa live ela é interativa, ela tem que ser interativa, não tem isso não. Então não faz sentido, né? Então era melhor gravar, né? Se não, exatamente, se não tá, eu ia ligar aqui pro WhatsApp de Felipe e ficar conversando com o Felipe, né? Exatamente. Então, E aí, Carol, a gente se viu nisso porque elas começaram a compartilhar conosco as situações que estavam acontecendo no exterior e sem mídia, sem nada. Eram pessoas guias que prestavam serviço para elas, amigos pessoais delas. E quando elas começaram a falar, a gente teve um choque de realidade. A gente viu, ó, eita, o negócio é sério e vai chegar e a gente precisa se cuidar. Então nós somos privilegiados de ter esse alerta que algumas pessoas passaram mais tempo nesse descrédito e tiveram pouco tempo para se planejar. Então a gente conseguiu sentar, a gente passou uma semana basicamente, eu e o Breno, a gente passou sentado planejando tanto a nossa questão interna, como é que ia funcionar home office, como é que iam se dar os processos dentro da agência, o workflow, como também a gente teve a oportunidade de mapear os nossos clientes e de entregar algumas soluções e de chegar com antecedência e falar, ó, a coisa vai apertar e a gente precisa estar preparado para como é que a gente vai lidar. E aí disso surgiram ideias legais, sabe? Apesar de eu não ser jornalista, eu sou publicitário, boa parte da minha carreira eu trabalhei com jornalistas, né? Porque eu passei 3 anos na Secom do Estado, na redação jornalística, com o Cleane, e passei mais 3 no Detran, e posteriormente ainda passei mais um tempo na Assembleia também, sempre convivendo com jornalistas. Então eu não sou um jornalista agregado, mas eu sou apaixonado por jornalismo. E mas é, é interessante que o Daniel disse a mesma coisa para mim, que assim, eu sei não, eu acho propaganda e publicidade um curso maravilhoso. Na verdade, eu fui fazer meu mestrado por conta de propaganda e publicidade, uma única disciplina de Filha de Deus que eu paguei na já graduação e pensou? achava que era coisa, né? E aí, quando eu vi que o marketing era marketing, que tinha tecnologia era muito mais ligada à administração, gestão, era processo, procedimento, aí eu quase pirei, mas eu acho interessante, já é o segundo depoimento que eu escuto isso. É, Gente, é complicado, porque o jornalista também tem dores, e são dores muito profundas, sabe? são, É são uma assim, profissão que agora é a bola da vez, assim, das maledicências, isso, Felipe. O isso, jornalismo tá levando porrada até aqui em João tá. Pessoa, velho. É uma coisa Mas, complicada. O pessoal da Cabo Branco já foi agredido 2 vezes. Então, é, assim, é complicadíssima a situação que a gente está, porque tem todo aí um aparato governamental que tá se botando contra o jornalista, né? E o jornalista, assim, por si só, o mercado está muito ruim também, porque as uma série de mídias fatores concomitantes, né? modificaram. Isso, e aí entra também esses novos hábitos, sabe, Felipe? Porque quando você falou a história de psicologia, nós somos seres de hábitos, né? Não sei se você já Sim, chegou a ler um livro que eu acho maravilhoso,
que é O O poder Poder do do hábito. Hábito. É um bicho amarelo dessa largura, assim, eu Aham. li rapidinho, porque o danado do livro é muito bom. Ele fala que em alguns casos, até a neuroplasticidade que o cérebro da gente tem é uma coisa tão impressionante que um cara que perdeu um pedaço lá do cérebro, ele tinha justamente essa questão física, mas que a força do hábito chegou a ser maior que a questão física dele, entendeu? Que a limitação da parte física do cérebro dele. Então isso é uma coisa de louco, né? Quando você para É, pensar. Então, é assim, o verdade. pessoal está colocando aqui, só eu te interrompi, mas eu vou. Só, né, a melhor experiência com determinados assuntos é a experiência de vida no meio empresarial. Mercado, quem botou isso foi Paulo, né? Paulo é administrador, ele inclusive faz parte do Conselho Regional de Administração daqui da Paraíba, maravilhoso, assim, o trabalho que ele está fazendo. E o Dani botou assim, comunicação social versus invasões bárbaras. É, a gente está vivendo um Ai, tempo muito horror. difícil. Com relação a essa questão do jornalismo, por exemplo, e dos hábitos, eu vejo muito isso. As pessoas, eu tive uma reunião, a gente tá para fechar com um cliente muito, muito legal, de peso aqui, e a gente teve uma reunião muito produtiva ontem. E lá a gente estava batendo papo e eu sempre falei uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Estão sempre tentando matar alguma coisa, né? Quando surge a TV, porque agora o rádio vai morrer. Aí surge o streaming, agora o cinema vai morrer. Sempre vão tentar matar alguma coisa, né? As pessoas têm essa ideia É, de que a tecnologia só surge para matar alguma coisa que passou. E a gente sabe que não funciona assim. O rádio está aí não. prestando o serviço dele, né? Da forma como está. E a mesma coisa eu vejo com os jornalistas, sabe? Em que sentido? No sentido de que se o trabalho do jornalista é interessante. O jornal, que é o grande meio, digamos assim, né? Que por muito tempo foi uma casa para os jornalistas, ele está realmente o jornal impresso, ele está se esvaindo, né? Poucos É, restam sobreviventes, mas nunca foi tão importante o papel do jornalista, sabe? É interessante, tiraram a questão do registro, estão tentando desqualificar do de registro, todas as do formas. É. diploma, estão tentando, só que nunca foi tão importante, porque como é que funciona? Já falando novamente em hábitos, eu peguei o tempo, eu sou dessa geração intermediária, né? Eu vou completar 30 anos em outubro, e eu peguei na minha infância momentos em que os professores falavam, você vai fazer uma pesquisa, e eu pegava uma baça, Um jornal. enciclopédia, ou um É, jornal, ou uma uma revista, né? revista. É. Exatamente. E o que é que acontecia? Naquela época nós tínhamos a dificuldade de encontrar informação. Hoje, a gente tem uma quantidade de informação absurda nos impactando, e o problema não é mais encontrar informação, o problema é, no meio de tanta informação, entender o que é que faz sentido, né? Tanto é que já Isso, se está questionando, até mesmo se eu falar que encontrar a verdade, até a verdade é uma coisa que está sendo questionada, o que é verdade, o que não é verdade, que exatamente. tipo de ótica. Então, assim, eu acho que muito dessa crise que o jornalismo passa também é de alguns posicionamentos de alguns jornalistas que criaram o jornalismo no Brasil, porque aí é um posicionamento pessoal e eu admito qualquer sorte de discordância, a gente está aqui para construir junto, mas eu tenho um ponto de vista de que não existe jornalismo isento, né? Eu acho que isenção ela não existe. Por que eu Não. digo que não existe isenção? Porque sempre há uma lente na frente dos olhos de quem vê o mundo, né? A gente sabe que todo mundo tem uma lente. Por exemplo, eu sou Isso. cristão, eu tenho uma lente pela qual eu vejo o mundo. Eu sou publicitário, essa é outra lente pela qual eu vejo o mundo. Outra, Então, exatamente. por mais que eu narre o fato, a gente sabe que, até falando em termos de semiótica, por mais que eu narre o fato, uma vírgula, uma pausa, uma expressão facial vai denotar como é que eu enxergo aquela verdade. Então, exatamente, o que é na verdade na pós, o que é a verdade na Que pós-verdade. é a Pois verdade é. na pós-verdade. Aí que a coisa começa mind blowing, né? Só que qual é o problema? Não foi essa a imagem construída de jornalismo. A imagem construída de jornalismo foi que o jornalismo tem que ser isento. E aí a gente chega numa circunstância que aí a população exige uma coisa que essencialmente não dá para fazer. Por quê? E aí fica nesse jogo. Existem os que fingem que são isentos, existem as pessoas que fingem que acreditam que eles são isentos, e na verdade ninguém está conversando a mesma língua. Aí a gente, enquanto isso era uma discussão de mesa de bar, a gente não sentiu um impacto tão grande do que agora que a gente tem governantes. Agora você falou tudo.
né? An- Pode falar. Antigamente era mais uma questão de, como você diz, era a mesa de bar que a gente mesmo, jornalista, conversávamos entre nós e aquilo meio que Isso. ficava entre nosso meio. E agora já não é mais, esse debate já não é mais. E eu acho, tá tão difícil essa questão de verdade, porque até sobre o ponto, você está falando de psicologia, até sobre o ponto de psicologia, o que é verdade para mim? O que é minha verdade? É como você disse, eu sou cristão, então eu tenho essas lentes onde eu observo minha verdade. E tem outra coisa também, voltando mais uma vez a falar do cérebro, a história do neuromarketing, é, tem coisas, Felipe, que, por exemplo, eu já tenho mais idade que você, um pouquinho, né? Vou deixar isso para lá. Mas aí, tem aquela velha história. Tem coisas de memória da minha infância que quando eu vou perguntar às vezes para minha irmã, para minha mãe, para alguma coisa, as pessoas não lembram do jeito que eu me lembro, É né? verdade. Então veja que Esse é um loucura. excelente exemplo. Esse é um excelente exemplo. É tanto que a É, própria justiça, ela se mantém em provas materiais, não só em testemunho, porque às vezes o testemunho você pode se enganar, a isso, sua memória pode ter isso. pregado uma peça em você, né? Pois é. E isso tem um reflexo na questão dos hábitos, porque muitos hábitos eles são adquiridos com a repetição de coisas que nós acreditamos, né? Eu lembro, o Daniel usou uma palavra que eu achei muito prudente, narrativas. Nós criamos narrativas, as nossas, as dos outros, né? Na realidade a gente vive uma eterna colisão de narrativas, né? Nas pessoas que se encontram. E eu vejo muito dessa maneira, que nós estamos. Eu acho que o problema não é esse, sabe? O problema não é eu ver diferente de você. Eu acho que o problema está quando eu penso que você não está vendo o que você está vendo, sabe? Quando eu acho que você tinha que, por obrigação, ver igual a mim. Eu acho que é aí onde nasce o problema. E nasce o problema, assim, em várias esferas quando a gente fala de hábitos. Como você já deve ter visto, eu sei que você é ativa lá no LinkedIn, lá tem sido um campo que as pessoas têm conversado muito isso. Acho que foi Valdemir que colocou aqui sobre a questão de abandonar velhos hábitos, começar novos hábitos. E até isso é uma questão que a gente sempre tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque, por exemplo, se eu consigo acordar 4 horas da manhã para estudar até às 8, que é quando eu pego no meu trabalho, pô, legal. Mas essa é a única forma, sabe? Essa é a forma correta, essa é a única verdade. Eu só posso ser um empreendedor bem-sucedido. Eu fiz Se uma eu dormir brincadeira. 2 horas por noite, né? É isso, Porque sabe? tem uns gurus aí dos empreendedorismo que eles dizem assim, que você tem que ser mais do que os outros, você não pode nem dormir, você tem que dormir 2 horas por noite. E aí Pois você fica, é, oxe, com meu vidro, foi meu filho. pois é. E o interessante é pensar, sabe, que chega nesse ponto de você entender a multiplicidade que existe dentro da sociedade, dentro da própria psicologia, e que cada pessoa responde de uma forma, não, de você não querer imprimir a sua verdade no outro, sabe? Eu acho interessante, e esse Big Brother teve muito essa discussão, foi um laboratório, né? O Big Brother. Das pessoas falando, a minha verdade, ok, mas quando a sua verdade esbarra no incômodo do direito, do espaço de alguém, aí você tem que ter esse cuidado, sabe? Não é deixar a sua verdade de lado, mas existe um convívio social. E quando a gente pressiona as pessoas, a gente acaba tendo essa ideia. Com os meus alunos, eu sempre falo isso. Quando eu entro numa sala de publicidade, principalmente nos primeiros períodos, eu falo: ó, quem aqui sabe qual é a palavra mais importante da publicidade? Aí começa, né? Criatividade, dedicação, visão analítica, etc. Não, é muito mais simples. A palavra mais importante da publicidade é depende. Perfeito, Depende. Sempre, perfeito. 90% das vezes, se você for um bom publicitário, você vai responder algumas perguntas no seu job com essa expressão, depende. Então, a TV morreu? Depende. Né? Eu adoro quando eu pego um guru desse que diz assim, televisão se acabou, o negócio é só rede social, vamos colocar rede social. Não existe a internet, ninguém sai da internet para ir para lá. Aí eu vejo 5 inserções publicitárias da Netflix no intervalo do Big Brother na Globo. A gente vê PicPay, iFood, empresas Né? que são 100% essencialmente digitais. digitais, 100% digitais, que carregam Faz nas propaganda na contas. TV.
exatamente essa ideia da startup disruptiva e não sei o que. E elas estão lá entrando, sabe? Então, assim, comunicação é muito isso. Depende. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua verba? Isso, Qual o público você quer alcançar? Depende de uma porrada de fatores. E o legal dessa pergunta é que ela sempre vai desembocar numa coisa que é fundamental, que é o planejamento. Quando eu começo a isso, falar depende e eu começo a angariar respostas para essas variáveis que eu estou colocando, eu começo a traçar um planejamento. E aí, isso tem que acontecer na nossa vida pessoal também, em termos de hábitos. Sabe? Eu preciso acordar 4 da manhã? Depende. Eu sou produtivo acordando de 4 da manhã? Porque se eu não eu não. sou, sabe? Nem eu. Eu sou mais produtivo trabalhando até as 4 da manhã do que acordando às 4 da manhã. Então, eu acho que já existia um boom de pessoas, sabe, de gurus que se propunham a trazer fórmulas. E agora que está todo mundo consumindo muito internet, está estourando mais ainda, sabe? Fórmula para ser produtivo na quarentena, faça Hum, não sei quantos dígitos em eu, não sei quantos dias. E você olha e diz, caramba, desde quando apareceu um caminho só? Desde quando na história da humanidade só existia um caminho, sabe? pois é, isso, eu sei que você está falando aí do cara do tantos dígitos em tantos dias, que assim, eu estudo porque é necessário entender a metodologia do cara. Bom, o pessoal mais sacação sabe quem eu tô falando, né? Isso. Mas aí, aquela história, eu não. Gente, não dá, as fórmulas não são as mesmas, não tem, as pessoas são diferentes, o que é para você não é para o outro, Isso. né? Não tem jeito, Isso. e às vezes o pessoal quer vender, quer engarrafar as fórmulas para vender. Que na Isso. verdade, gente, preste atenção nos gurus. Os gurus, eles são ricos porque eles vendem alguma coisa para alguém. Então eles vendem É, essas fórmulas para alguém. e Então, sobre às essa vezes questão da. Desculpa, pode continuar. você tem que ter essa sacação de entender assim, ninguém. Se o cara realmente fosse rico, duvido que ele estava vendendo a fórmula da riqueza, né? Não, Honestamente. e outro detalhe, sabe? Eu acho que muitas vezes o que falta. Como você disse, a gente estuda porque tem que estudar. Tem até algumas coisas que fazem sentido, algumas que funcionam. Mas eu acho que o grande problema é a questão da transparência, sabe? No afã, é igual esquema de pirâmide, eu vejo muito isso. No afã de fazer dinheiro, as pessoas fazem coisas que funcionam no curto prazo, mas que não se sustentam no médio e longo prazo. E aí o que é que Aí é isso que tá o faz? problema. Isso gera um problema de reputação, né? Então, o que é que acontece? Eu vejo muito isso. Já chegou uma pessoa dessa para uma cliente nossa, uma cliente que tem anos de estrada, que tem um nome gigantesco aqui na cidade, e falou: ó, a gente tem essa proposta e assim. E aí a cliente disse: ó, é porque eu tenho que ver, é um conteúdo muito denso. Então ele respondeu: não, conteúdo, esse negócio de curso digital, o conteúdo é 5%, 90% é marketing. Eu disse, cara, eu ganho dinheiro disso. Eu jamais teria coragem de falar uma coisa dessa. Sabe? É, Jamais. Porque a partir do momento que você fala assim, pô, o que tu faz é 5%, o que eu faço é 95%, que valor eu tô atribuindo ao que tu faz? Sabe? E aí é quando você começa a vender mentira e você só vende mentira uma vez. Eu falo muito isso para é, os clientes. Eu gosto de é. ser transparente porque a transparência me dá escala no meu negócio. Né? Ela permite que eu comece um contrato sabendo que esse contrato vai durar o tempo que eu firmei ele. Diferente de quando eu quero ser esperto e sei que aquela estratégia que eu estou fazendo vai me dar uma grana agora, mas daqui a 3 meses esse cara não quer me ver pintado de ouro. Né? Bom, infelizmente no mundo da publicidade, a gente que você trabalha com isso, eu já conheci, já trabalhei com isso, continuo trabalhando, e a gente sabe que sempre tem isso daquela história de você vender aquela coisa fácil, né? E o cliente não fica Isso. satisfeito porque tem sempre muita coisa atrás. Então, o Daniel falou uma coisa que eu acho muito coerente agora, porque assim, quando a gente trabalha com marketing, com publicidade, a gente tem que entender primeiro de tudo o comportamento consumidor. E esse comportamento é formado por esses hábitos,
é formado por Sim, esses hábitos. Então, se os hábitos mudam, a gente publicitário, a gente que trabalha em marketing, a gente em comunicação, tem que entender esses comportamentos e tentar se adequar a esses comportamentos. Eu acho isso um grande mistério da vida, Felipe. Porque é, entender a cabeça do ser humano é um troço difícil. Mesmo a e psicologia com várias ferramentas, você falou, né, que fez psicologia, mesmo a psicologia com várias ferramentas, a gente ainda não tem, porque a gente não é um sistema fechado, né? Até mesmo, como já exatamente. diria Raul Seixas lá atrás, a gente é uma metamorfose ambulante também, Também, né? Eu já tive fases na minha vida de querer isso, aí já tive outra fase de não querer mais aquilo, de não querer mais nem ver a cara daquele produto X ou Y, é. né? Então é preciso Isso, ter muitas vezes essas sacações desses novos hábitos e isso. entender que a contemporaneidade hoje ela não pode mais simplesmente jogar a gente numa única fórmula. Todo mundo se comporta assim. Não, É. Pois é, exatamente. Até porque é, eu me atreveria a dizer que esse é o motivo pelo qual eu amo publicidade, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava tendo conversa com uma pessoa do meu trabalho e eu vi um artigo no LinkedIn fantástico. Eu sou redator, né? Dentre as áreas da publicidade, é que eu me apaixonei, é que eu busco me aperfeiçoar é a redação. E a redação publicitária. E o que eu acho massa é isso. Eu vi um texto, eu sempre, se você ver a biografia de Washington Oliveto, evoca muito isso em você, em ser criativo, né? No texto. uhum. Eu vi um texto no LinkedIn uma vez de alguém de uma agência de São Paulo, não lembro quem é o nome, minha memória é péssima, é terrível. Mas ele falava assim: olha, bons redatores leem livros de ficção. E aí eu fiquei, que coisa interessante. Eu fui ler qual era o raciocínio dele. Ele disse, porque no fim das contas, redação publicitária, principalmente no Brasil, toca na emoção. Toca E na emoção. os escritores Boa. de romance, eles carregam o texto deles de sentimento, entendeu? E eu acho que Daniel falou até da propaganda de margarina. Eu acho que é isso que acontece. Existia uma publicidade que servia a um sentimento geral, falando um sentimento, digamos assim, uma visão de mundo que era de outro momento, que não é mais desse momento, Isso. né? Sabe? Eu vou dar um exemplo próprio. A família da Coca-Cola, com o pai, mãe, filho, filha. Eu fui criado só eu e minha mãe. Eu não era minha família ali quando eu vi aquela propaganda, sabe? Pronto, E era foi isso que eu ia interessante que a falar. publicidade absorveu isso. E a Daniel está falando, ó, qual a sua percepção sobre a fidelização? Os clientes estão entendendo o caminho das pedras na era digital? Essa é uma pergunta difícil. É, é, eu acho que existe. É porque é muito misturado. Pelo menos é o que eu tenho visto nos nossos clientes. Você tem pessoas, como é o meu caso, que mudou pouca coisa para mim, porque eu era uma pessoa que já fazia parte dos meus hábitos, pedir delivery por aplicativo, comprar pela internet. Um dos poucos hábitos que eu não tinha, que eu estou adquirindo, é assistir live. Pronto, Esse era um hábito que eu não tinha, pronto. né? É. Mas consumo de podcasts eram coisas que eu já tinha. Mas tem pessoas que estão descobrindo isso como se tivesse, Agora. como se isso tivesse passado a existir agora. Então, assim, o que É. eu vejo é trazendo bem, sendo aquele cara teórico chato, sabe? Um pouquinho. Eu acho que a gente, nesse ponto de vista, é pensar não na solução, mas no problema. Em que sentido? As pessoas vão continuar fazendo isso quando a quarentena acabar? Depende. Essas soluções que eles encontraram agora são as melhores soluções disponíveis para eles pós-quarentena? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente vai ter que viver para ver. Eu tava citando um exemplo na É. reunião de ontem, por exemplo, videochamada. O brasileiro ele tem uma necessidade de estar próximo, faz parte da cultura. Isso. Se você conversar com qualquer pessoa Isso. que morou fora, eles dizem, ó, é um caos, porque ninguém chega perto de você, ninguém quer lhe abraçar, ninguém aperta sua mão, né? Isso. É. É É a cultura verdade. de fora. E no Brasil não é assim. Você, No às vezes Brasil, você você até viu três tocar vezes, você num. ainda tá dando um cheiro, né? Às vezes Já é uma vez só, especial. menino. Pois é, exatamente. E aí o que é que acontece? Numa cidade, por exemplo, como João Pessoa, que eu vou de um lado da cidade a outro, sem trânsito, né? Claro, sem trânsito, que eu consigo atravessar a cidade em 20, 30 minutos, se eu posso ter esse contato com o meu cliente, né? E se ele está disponível para isso, eu vou para lá. Eu vou fazer a manutenção desse vínculo.
Mas se eu tô falando, isso é a realidade de João Pessoa. Agora, se eu tô falando da realidade de São Paulo, que eu levo 3 horas Ih, para me deslocar de um lugar para outro e atravessar a 3 para cidade. voltar, e agora eu descobri que eu posso economizar gasolina e tempo fazendo uma videoconferência, eu vou chegar ao mesmo resultado? Não, aí nesse caso, esse hábito ele pode vir a se tornar um hábito, é, como é que se diz, solidificado. Eu acho que isso é com Isso. tudo, sabe? E, por exemplo, eu vou compartilhar uma dúvida no meu coração aqui com vocês. Quero ouvir a opinião da professora, quero ouvir a opinião de quem está aqui. É, esses hábitos profiláticos que a gente está usando na quarentena, né? Sempre lavar as mãos, álcool em gel, evitar certas condutas, evitar. Algumas pessoas dizem, né? As pessoas vão mudar em termos desses hábitos quando isso passar. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Eu me lembro que a gente já passou pela gripe aviária, pela gripe suína. Isso. Claro, nenhuma teve Isso. a proporção que essa teve. Nenhuma. Não é isso que eu Isso. estou É querendo verdade. dizer. Nenhuma teve. Tá? Deixar bem claro que eu não estou fazendo um comparativo no sentido de dizer que elas são iguais. Porém, eu não sei até que ponto a gente manteve muita coisa que foi discutida naquela época. E eu tenho minhas dúvidas se nós vamos manter agora. Eu acho que o cenário político brasileiro é o melhor exemplo de que o brasileiro tem uma tendência a esquecer as coisas muito rápido, né? Você vê, por exemplo, Rápido. eu não Rápido. vou entrar numa discussão polarizada aqui, tá? Até pela sanidade minha da professora, eu não vou fazer isso. Mas fazendo um exemplo de uma pessoa que não está tão nos holofotes, a gente vê Collor sofrendo impeachment na circunstância que ele sofreu e ele hoje está completamente inserido no sistema político de novo. Isso é um exemplo de vários Ei, outros. peraí, deixa eu lhe corrigir. Todo mundo, não só você, mas uma bela parcela dos brasileiros acredita que Collor sofreu impeachment. Ele não sofreu. Ele renunciou antes Sim. do processo do Antes, impeachment. não, é verdade, é verdade. Mas eu quero dizer assim, né? Não era para bom entendedor, ele não deveria estar ali, pelo menos no meu ponto de vista. Era, exatamente. Ele saiu antes para não ser punido, mas isso meio que foi um E meia-culpa. eu escutei, Felipe, na época, isso há alguns anos atrás, eu tenho um amigo, Alisson Negão, que é de ontem, né? E aí a gente estudou junto, lá para ensino médio, né? E aí, Negão passou no concurso, se fosse mudar para Maceió já faz quase 20 anos, aí pá, eu ia sempre visitar ele, e nessa época, que já faz esse tempo todo que eu estou lhe dizendo, eu escutei dos próprios alagoanos que não, a gente vai votar em Collor porque ele não presta, mas pelo menos ele é alagoano. Então ele vai trazer coisas pra gente, né? Entendeu? Então, assim, é aquela história da verdade que você quer acreditar, né? Isso. É a verdade que você E, quer e, é, acreditar. e aí, por isso, ó, Daniel tá até fazendo um comentário aqui, e Valdemir também, de que eu espero que continue o hábito. Eu também. Tudo que vem para nos proteger, para resguardar nossa saúde é bom. Mas eu tenho minhas dúvidas de que as pessoas vão manter esse hábito. Porque, veja Ai, bem, e deixa. tá difícil de fazer elas comer. Tá morrendo muita gente, a gente tá Tá. trancado dentro de E casa, tem não gente que não sabendo o que vai acredita? acontecer. Então, eu imagino quando a É. gente não tiver nesse cenário mais, como é que vai ser essa realidade. Felipe, não sei se você chegou a estudar isso no curso de propaganda e publicidade. Eu sempre gosto muito de ver propagandas antigas. É uma coisa até meio minha, de memória afetiva mesmo, né? Eu estava Uhum. até falando com o Daniel, a gente vai fazer uma live só para falar sobre jingles e slogans da antigamente, que é uma coisa sensacional, uma coisa que Subiu o cheiro está de no naftalina inconsciente. na live. Ah, sim, Maria, amo. Eu sou dessas. Pode me chamar de véia, mas não tô nem aí. Sim, o que eu queria dizer é o seguinte, Felipe, na década de 1970, ou seja, já faz 40, 50 anos, né? Foi quando o Brasil lançou uma campanha super bem representativa, que essa campanha era a campanha do Surgismundo. Era um personagenzinho, fisicamente ele até que meio parecia com Cascão, sabe? O Cascão com aquele cabelinho assim, bem sujinho e coisa e tal. Então, assim, em 1970, o governo federal brasileiro lançou uma campanha publicitária social, de marketing Uhum. social, para as pessoas lavarem as mãos, cara. E hoje a gente está falando as mesmas coisas que a gente falava há 50 anos atrás. Lava a mão, miserável. É como o Daniel Entendeu? colocou, a gente tá resgatando o debate se a Terra é plana, sabe? Não, me perdoem os terraplanistas aí, os terraplanistas, mas não. E é por isso que eu digo que novos hábitos eu enxergo assim, sabe, Carol?
A gente está tendo essa conversa sobre novos hábitos, sejam de consumo, sejam digital ou não. E eu enxergo muito isso. Um novo hábito, ele só é instalado quando ele faz sentido nessa lente de verdade que a gente vê, sabe? Como a gente está conversando, ó, existe uma lente pela qual eu enxergo o mundo, né? É como eu vou citar o Big Brother várias vezes, porque esse Big Brother foi um laboratório antropológico. Não, antes de você falar do Big Brother, deixa eu falar. Aí o Valdemir tá dizendo que lembra dessa campanha. Valdemir, tu é velho, cara. Tu não fica falando dessas coisas assim, não. Pois é. Que tu revela a tua idade, homem. Para com isso. Nada, idade é experiência, Mas, é bom. olha, Felipe, lá na casa da minha avó tinha um adesivo, sabe, adesivo, e pregado em cima da pia. Suja imundo. Povo limpo é povo desenvolvido. Eu lembro até hoje do slogan. Já pensasse. É, Pois é, sério. e a gente sabe que isso resvala muito na nossa saúde, né? E essa questão desses novos hábitos, eu enxergo isso, que tem que fazer sentido. É por isso que eu gosto. As pessoas falam, a imprensa está fazendo um alarde. Perdão, a imprensa está fazendo um alarde muito grande. Mas eu entendo, eu já trabalhei muito tempo em redação e eu sei disso. A gente precisa convencer, sabe? Numa situação dessa, e eu acho esse um papel fundamental da imprensa, há uma Adotar a mudança de distinção hábitos, entre né? isso, e há uma distinção entre informar e se fazer compreender, sabe? E argumentar e Informar, incutir no bom sentido. informar e persuadir, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa instalar esse novo comportamento nessa lente pela qual ele vê o mundo. Ó, caramba, faz sentido, rapaz. Porque a gente vive num mundo globalizado gente, pelo amor de Deus, quando isso apareceu na China, eu até falei para minha esposa, isso é na China. E eu tomei uma tapa na cara gigantesca, porque se tornou no Brasil em 2 meses, entendeu? Então, assim, Foi. as coisas são assustadoramente rápidas, sabe? Eu não sei quem viu a fala de William Bonner, e eu assino embaixo o que ele falou. É, eu trabalhei um bom tempo lá na Secom e a gente via muito relatórios, né? Relatórios de violência e etc e tal. E números são frios. Mas quando morre alguém perto, a gente sente a doença. A gente sente a doença de verdade, sabe? É, então, é de você entendendo a complexidade. Foi, como eu disse a você, as nossas clientes lá do setor de turismo, elas vieram e arrebentaram a lente da gente e mostraram que isso era sério, sabe? E isso acontece por quê? Porque elas conseguiram fazer. O argumento máximo que eu achei, eu disse, rapaz, você me ganhou agora. Ela falou: olha, vocês já imaginaram, a Disney fechou o parque, a NBA foi cancelada, Né? né? Mesmo na época, vocês têm ideia do quanto de dinheiro? Porque a gente sabe que a coisa é séria é quando o dinheiro para de rodar. Quando o dinheiro para de É. rodar, Aí todo mundo ferrou. se lasca. Então, realmente, para isso acontecer, tem que ser muito sério. E é isso. Eu vi um depoimento, acho que foi do ministro Mandetta ainda, antes dele sair, que ele disse, olha, isso é tão sério que não é mais uma questão de ser rico e ser pobre, porque nem todo o dinheiro do mundo vai fazer girar um sistema colapsado. Nem o melhor hospital do mundo Ele disse não isso, vai ter foi. É. espaço. Assim, essa é a questão. A gente precisa, e aí passa por uma educação, e aí eu acho que nós dois somos professores e a gente sempre vai acabar entrando nesse tema, passa por uma necessidade da gente se abrir, sabe, Carol? E eu falo isso, da gente fazer um esforço em convencer os nossos próximos, trabalho de formiguinha, de que é necessário que nós tenhamos uma verdade plástica. O que é que eu quero dizer com uma verdade plástica? Que eu esteja aberto a ouvir pontos de vista diferentes do meu e que eu esteja aberto a considerá-los, mesmo que depois eu vá descartá-los, mesmo que depois eu vá dizer, como uma pessoa religiosa, eu posso dizer que eu acredito em algumas verdades que para mim são absolutas. Elas são absolutas. Mas isso não pode me impedir de ouvir uma pessoa que pensa diferente de mim, ouvir com respeito, e inclusive fazer o exercício mental de tentar entender como é que ela pensa, como ela chegou àquela conclusão. Porque isso é salutar demais. Isso é um exercício intelectual obrigatório para todos nós. E a gente está vivendo um tempo que as pessoas não querem fazer isso. Elas querem se fechar
e provar que a minha verdade é melhor do que as suas. Muitas vezes sem nem entender do que você está falando. Eu vi hoje uma frase de Enéas. Gente, tá passando um helicóptero aqui. Tá passando um helicóptero. Caramba! Literalmente passou um helicóptero aqui. E aí eu vi um vídeo de Enéas. Que rapaz, eu vivi para chegar num ponto em que eu concordo com muita coisa que Enéas falava. Que Enéas falou, né? Ou eu sei, ou eu não sei. Não existe acho. Ou eu sei de uma coisa, ou eu não sei. Entendeu? Quando eu acho, eu não sei. Se eu soubesse, eu sabia. E aí a gente ter, sabe, a humildade de falar, pô, eu não sei sobre isso, ou eu sei muito pouco, e você sabe mais e eu quero lhe ouvir, mesmo que seja para discordar, entendeu? Mas eu preciso entender. E aí, como o Valdemir colocou aqui, esses novos hábitos, eles vão sendo delineados e construídos na medida que eu vou me desconstruindo. Eu vou Isso. O que eu ia citar do Big Brother naquela hora foi isso. Eu acho que foi a Manu Gavassi que falou isso. E eu achei super legal. Ela, não sei se foi Manu, se foi a Isis, não lembro. Que ela falou, olha, eu numa situação de racismo, ela disse, eu não percebi. E eu acredito nela, sabe? E eu acredito que muitos de nós, eu inclusive, por ser uma pessoa branca, a gente faz isso, sabe? A gente faz e faz sem nem perceber, né? A gente faz não só com o racismo, mas com uma porrada de outras coisas. A gente faz sem perceber, porque essa lente, ela já tá. É como você usa óculos, né? Eu tenho certeza que você já entrou no chuveiro com óculos alguma vez na sua vida. Eu já entrei. Chega um ponto que você não percebe mais que ele tá. Que você tá com óculos. Por quê? Porque já é muito natural enxergar com essas lentes, usar essas lentes. Então acaba que a gente fica numa situação de conforto. E aí vem um argumento contrário, e se eu sou. A Bíblia diz isso, me permita citar, diz assim: você repreende um tolo e você arranja um inimigo. Se você repreender um sábio, você arranja um amigo. Então, as pessoas sábias, elas se propõem. Não conhecia essa citação, olha. Isso, elas se propõem muito boa e a ser construídas. E de novo, não estou falando para você não ter sua verdade. Não é isso. Mas é que a gente ter a abertura de saber que nós podemos mudar, nos desconstruir, nos reconstruir e criar novos hábitos vai disso, sabe? Por exemplo, acordar cedo, para mim, foi um hábito que eu lutei muito para instalar. Mas eu só me predispus a lutar dessa forma porque eu percebi que era uma coisa, como o Valdemir colocou, que fazia sentido. Não há mudança de hábito se nós não nos propusermos a pensar que existem hábitos melhores do que os que nós temos. Concorda comigo? Então, verdade. Aquela velha historinha de minha mãe, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe não comprava pela internet sobre nenhuma hipótese que ela comprava. Nenhuma hipótese. Aí, ainda quando eu morava com ela, antes de eu me casar e sair. Aí eu comecei a comprar. Aí começou a chegar. Chegava coisa, eu comprava mais barato, chegava tudo direitinho. Uma vez, duas vezes, ela, opa, peraí, esse negócio é legal. Hoje minha mãe é a rainha do iFood, do Rappi, entendeu? Então, é a mesma coisa. Meu pai é um senhor de 75 anos de idade. Então, ele já é uma outra fase, né? De reconstrução. É outra geração. É outra geração. Quando eu falo para o meu pai sobre criptomoeda, normalmente o desfecho da conversa é muito engraçado. Porque ele não consegue conceber... Entender o que é uma criptomoeda. Sem ser, sabe? Sem ter alguém regulando aquilo ali. Ele não consegue entender como é que pode haver valor numa coisa que não está sendo regulada por um banco, ou que ele não pode ir lá e pegar. Eu mesmo que sou de uma geração completamente bem mais nova do que o seu pai, pelo menos a metade aí. Mas para mim, criptomoeda ainda é um mistério. Eu ainda tenho também muita ligação com essa história da moeda do físico. Não, acho que talvez, dois, né? Talvez minhas sobrinhas não tenham essa dificuldade, mas eu ainda tenho, sabe? E eu até li um estudo que eu achei interessantíssimo, que justamente nessa questão de hábito, hoje a gente já tem o hábito quase 100% de usar o cartão de crédito. Mas eu li um estudo que nosso cérebro ainda não
interpreta o dinheiro digital do cartão de crédito como dinheiro físico. Você não Por vai, isso não que o vê. grau de endividamento é tão alto. Isso, Exatamente. perfeito, perfeito, Porque perfeito. você Porque acha que te deram R$ 2.000 quando teu limite é R$ 2.000, né? perfeito, perfeito. Eu concordo. Eu não conheci esse estudo, mas eu imagino que seja isso mesmo. Dessa É forma. um estudo mesmo dentro dessa área, porque eu estou trabalhando muito, vendo muito coisas relacionadas à neuropsicologia, neuromarketing, aos estudos Uhum. justamente para a gente, como é que o cérebro da gente interpreta as coisas, né? Porque Uhum. isso é tudo É hoje. tudo. E Então, assim, Carol, eu vou fazer uma citação aqui que quem vai adorar é Daniel, porque Daniel disse que a gente tem que montar um clube do Ahari, né? Ele e Cândida me apresentaram a Ahari e eu sou hoje um devoto de Ahari. No bom sentido. Mas tem um livro dele, né? 21 lições para o século XXI. E meu Deus do céu. rapaz, eu me impressiono fácil com as coisas. E eu ficava brincando com minha esposa que eu dizia, rapaz, se eu estivesse lendo o Iluminado, eu acho que eu ia dormir menos apreensivo do que Menos, eu vou lendo exatamente. os livros de Harari, né? E você olha e diz, caramba, velho, eu não acredito que vai ser assim. E faz muito sentido tudo que ele fala, ele é um cara inteligentíssimo. É, E seita, ó. aceita. Da seita Harari. E assim, quando ele Fazemos fala todos sobre parte dessa isso, seita. eu não sei se tu já estudou, Carol. Eu tentei estudar um pouco sobre blockchain, né? Que é o mecanismo por trás do funcionamento das criptomoedas. E eu Tentar, eu assisto as tentei, coisas e mas não entra leio. não. Não, você se sente burro. Eu me sinto burro. Eu fico olhando e digo, não vou conseguir entender isso aqui. É complicado demais para mim. E o interessante é Não isso. chega não, velho. É, só que a Harari diz o seguinte: ele diz que a gente tem que se preparar para isso. Porque na medida em que os algoritmos vão avançando e eles vão sendo implementados no sistema financeiro, as coisas apontam para a mente dependente de um sistema que nós não entendemos. Um sistema que funciona por algoritmo, alguns poucos programadores vão entender, ele vai funcionar com machine learning e ele vai ter, sabe Her, o filme, ela, que não sei se você Sei, já assistiu, adoro, adoro. é, é Dá uma maravilhoso. live da gente E falando só sobre ela. Dá uma live a isso, gente só falando exatamente. sobre o Só filme. falando sobre aquele filme. E o legal é isso, que eu vejo isso. Vai haver um processo de aprendizado através de machine learning tão grande no sistema financeiro. E eu acho que vai ser o primeiro lugar, sabe? Vai ser É o como a primeiro Harari mesmo lugar, disse, sem sombra de vai ser na dúvida. saúde e no sistema financeiro. Vão ser os dois primeiros É. lugares. Os dois primeiros Pra... booms de impacto. Isso. Olha, E Felipe, a gente vou falar. falta só 5 minutinhos, menos de 5 minutos para a gente terminar. Eu queria só dar, tipo aquela mania de professor, dar os avisos finais. Ah, fica à vontade, Carol. Gente, essa semana toda eu fiz live lá com os meus professores queridos, amados, só para justamente dar nas pessoas esse gostinho bom do que é estudar mídias digitais, o que é estudar produção de conteúdo para mídias digitais, tá, gente? Esse conteúdo aqui eu estou sempre deixando, ele fica 24 horas aqui no Instagram e também estou salvando lá para o YouTube, porque o pessoal do YouTube também pode ver. Ei, negão, falei de tu ainda agorinha, ó. O negão entrou, aquele que eu te falei que mora em Maceió. Pronto. Entrou agorinha. Aí eu vou deixar também esse conteúdo no YouTube, né? Mas Show de é só bola. para lembrar, Felipe, fazer aquela para pagar aquele merchandise básico, né? Que as matrículas Imaginei. estão abertas. O curso é maravilhoso, a gente está com um valor bem acessível de matrícula e de mensalidades. Né? E se vocês quiserem ver mais essas coisas brilhantes das pessoas que eu trouxe aqui hoje, vamos embora. Venha, né? Venha fazer o curso, qualquer graduação você faz, não tem isso de dizer, só o pessoal de jornalismo, só o pessoal de mídia, só o pessoal... Não, qualquer graduação. É só você se interessar pelo assunto. Né? E Isso. agradecer de coração o pessoal que teve esse tempo todinho aqui, né? Minha amiga Alexandra, lá do Objetivo também, sempre vendo e gostando e acompanhando os materiais, Valdemir, Daniel, gente, a Mabel também, muito obrigada a todos.
o Silvio, Ana Cláudia, enfim. E agora dá teu recado, viu, Felipe? Beleza. Não, gente, eu fico muito feliz. Eu fico brincando com o Breno, meu sócio, que eu sou um safado, porque eu deveria fazer isso que Carol está fazendo, porque eu acho que nós estudamos. Isso foi uma conversa, inclusive, que eu já tive com o Daniel mesmo. A gente estuda, e o conhecimento ele é uma coisa que tem que ser compartilhada. Inclusive, para que a gente possa juntos, para que nós possamos nos desconstruir e reconstruir melhores e mais completos e com lentes cada vez mais abrangentes, né, que permitam que a gente enxergue sob pontos de vista diferentes as coisas, não necessariamente para nos mudar obrigatoriamente, mas no mínimo para nos tornar mais empáticos, para permitir que Com nós possamos certeza. calçar o sapato do outro, sabe? E eu acho parabéns pela iniciativa, Carol. Eu sou professor do curso, você sabe, sou professor da Unicamp da pós-graduação. Eu sou muito satisfeito. O nível, eu sou um dos menores, dos menos capacitados professores que Que tem naquela conversa, instituição. Felipe, deixa de onda. E tô no começo da caminhada ainda. E assim, me sinto lisonjeado de ter sido convidado. Muito obrigado pelo convite. Que você faça mais. Isso é maravilhoso. Faça. E que as pessoas possam desfrutar disso. Se precisar de mim, esse aí é meu Instagram. Quem tá aí já deve ter visto. É só me seguir. Com Normalmente é uma coisa certeza, pessoal, mas de sigam vez que em vale a quando eu pena. compartilho umas coisas legais sobre publicidade e outras loucuras aí. Pois é, Felipe, a gente pode pensar numa segunda temporada, né? Pensaremos numa Com segunda certeza. temporada. Com Com certeza. certeza. Eu A acho gente, a que gente tem que fazer, a gente tem que fazer no Zoom para botar um bocado, assim, para a discussão ser ainda mais completa. exatamente. Então, eu também, Felipe, só tenho a agradecer. E, assim, realmente a nossa missão é que somos isso. Nós somos professores, nós temos realmente, assim, que passar esse conteúdo, né? Trazer, entrar um pouco na nossa história de ação social, né? É nossa verdade social levar conhecimento dos outros. Então, por que não fazer isso, né? E principalmente nesse momento, que é um momento tão complicado, tão difícil, né? Tão A difícil. gente às vezes não sabe nem o Exatamente. que pensar. Eu mesmo estou evitando. Você falou, eu leio o livro, parece que eu tinha lido o Stephen King. Eu estou evitando ao máximo, porque a gente está num momento tão apreensivo da história, É. né? E E aí o o que eu Instagram, digo infelizmente, vai cortar a é, gente mais 20 muito segundos. obrigado, gente. Um abraço, viu? Fiquem com Deus e a gente se encontra nas suas paradas por aí. Amém, amém. Obrigada, Felipe. Tchau, 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 todo mundo. tchau.